Largando a lã. Aprenda a confiar mais na palavra do que nos sinais externos. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel? Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usará para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. Juízes 6, 36 ao 39. Deus havia dito a Gideão que usaria a vida dele para libertar o povo de Israel. Contudo, Gideão queria ainda mais confirmações da parte de Deus. A lã molhada de orvalho e o chão seco significam: é da tua vontade que eu vá. Na segunda vez, a lã seca e o chão molhado sinalizam a direção divina. Muitas pessoas hoje copiam o modelo de Gideão dizendo: se ela vier com uma blusa preta, hoje é de Deus. Se ele falar tal frase, não é direção divina. Todavia, a questão é: será que é assim que Deus dirige o seu povo nos dias de hoje? Como já foi dito neste livro, as pessoas do Antigo Testamento não eram nascidas de novo. Afinal, ser uma nova criatura está associada à morte e à ressurreição de Jesus. E sem o novo nascimento, não há habitação de Deus em nosso espírito. Portanto, o povo do Velho Testamento não tinha a presença de Deus morando dentro deles. Em geral, reis, sacerdotes e profetas tinham visitações da parte de Deus e recebiam unção sobre eles para profetizar e realizar milagres. Nenhum deles, contudo, tinha o Espírito Santo habitando no seu interior. A maioria do povo era direcionada, por exemplo, pela palavra de um profeta. Se Deus não estava dentro, a direção tinha que ser externa. Por isso, Gideão usa um sinal externo para saber qual é a vontade de Deus, porque ele ainda não tinha a habitação do Espírito Santo dentro dele. Ao ouvir esse argumento, alguns podem dizer: mas eu já pedi um sinal externo a Deus e ele me deu. Tudo bem, nós acreditamos em você. Afinal de contas, Deus é soberano e pode usar vários meios para nos guiar, principalmente quando estamos no início da vida cristã ou ainda quando não aprendemos a viver uma vida no Espírito. Deus entende nossas limitações e é bondoso e misericordioso o suficiente para nos dar alguma sinalização visível quando pedimos. Entretanto, Ele espera que amadureçamos e aprendamos a ser guiados pelo Espírito, pelo seu Espírito, que habita dentro de nós. Afinal, Deus é soberano e pode muito bem escolher não nos conceder o sinal externo. Inclusive, podemos ser enganados por Satanás com questões externas. O nosso inimigo pode lançar uma ideia de confirmação em nossa mente, agir do lado externo e fazer sinais para nos confundir, pois o mundo jaz no maligno e ele é o Deus desse século. 1 João 5,19, 2 Coríntios 4,4. Não há promessa divina alguma que o nosso Deus vá sempre nos guiar pela maneira que gostaríamos. Portanto, tome cuidado ao insistir em pedir sinais externos, pois seu desejo pode ser atendido pelo Deus deste século. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10:16. Nós estamos em uma nova aliança. Deus colocou sua vontade dentro de nós para nos guiar. Por isso, nosso modelo de direção espiritual deve vir do Novo Testamento, deve vir de Cristo. Podemos desfrutar de um caminho de comunhão e intimidade que Elias, Moisés
ou Jó não possuíam, porque somos casa de Deus. Somos templo do Deus vivente. Vamos observar então o que a palavra de Deus diz sobre o assunto, a fim de aprendermos as várias formas que Deus usa para nos direcionar na nova aliança. Palavra. A Bíblia diz que para aqueles que receberam Jesus Cristo, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. João 1,12. Não recebemos uma picada de aranha para ter o poder de ser o Homem-Aranha. Nem recebemos uma armadura de ferro para ser o Homem de Ferro. Recebemos o poder de sermos filhos e precisamos ser guiados pelo maior modelo do Novo Testamento, de filho, Jesus Cristo. O Filho de Deus era guiado pela palavra do Pai e pelo Espírito Santo. Jesus disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. A Bíblia é o alimento para os filhos de Deus, bem como a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Salmos 119, 105. Somos alimentados e direcionados em nossos caminhos pela palavra. Muitas vezes temos dúvidas de como proceder em alguma situação, e é exatamente no momento de devocional, da leitura da palavra, que descobrimos a resposta e saímos dali com a certeza do que fazer. Pela palavra de Deus, saberemos discernir o que é do nosso espírito ou da nossa alma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Muitas vezes não sabemos distinguir o que é da alma e o que é do espírito, porque não estamos meditando na Bíblia. O apóstolo Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito para nos trazer ensino, repreensão, correção e instrução. O ensino mostra o caminho que devemos andar. A repreensão indica onde saímos do caminho. A correção conta como voltamos ao caminho direito. E a instrução ensina como permanecer no caminho. Acerca da relação entre a palavra e o Espírito, o apóstolo Pedro disse: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre aspas, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. A mensagem bíblica, como a profecia, veio por inspiração do Espírito Santo. Portanto, obedecer ao que a Bíblia diz é ser direcionado pelo Espírito Santo. Assim, é fundamental entender que se o Espírito Santo dá uma direção personalizada, ela nunca vai contradizer o que a Bíblia diz. Pois há 3 que dão testemunho, entre aspas, no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 1 João 5,7. Se a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, não posso dizer que o Espírito Santo dirigiu-me a largar meu marido por este não ser romântico. A palavra ensina a falarmos a verdade, por isso não podemos dizer que o Espírito Santo guiou-nos a viver uma mentira. Algumas pessoas não aceitam mais estar debaixo da liderança de pastores, por dizerem que estão sendo direcionadas pelo Espírito para fazerem isso, quando a Bíblia é clara em ensinar sobre a submissão à liderança. Existem tantas direções claras descritas na palavra que, infelizmente,
são deixadas de lado pela valorização excessiva de sinais espetaculares. Se a Bíblia for deixada de lado, Satanás se transformará em um anjo de luz para nos confundir. Assim, a Bíblia é o fundamento pelo qual Deus nos dirige. Contudo, isso não significa que podemos lançar sorte em cima desse fundamento. Algumas pessoas abrem a Bíblia e aleatoriamente colocam o dedo e dizem que o texto respondeu o seu questionamento, e fazem disso uma prática rotineira. Deus nos chama para sermos maduros, e isso envolve meditar, entender o texto bíblico e ter um relacionamento íntimo com a palavra. Isso sim é que nos dará direção para caminharmos. Você não precisa de um pedaço de lã quando tem as palavras do próprio Deus para orientar os seus caminhos.